Oi pessoal, aqui é a Gabi. Faz tempo que eu não posto um vídeo. Eu resolvi voltar a postar nesse canal para poder ensinar um pouco de coreano mesmo para vocês. Não era o foco de primeira do canal, mas eu sinto falta de estudar e de ensinar também. Então acredito que seja uma forma muito boa de passar o tempo. E também ajudar outras pessoas, né? Eu tô fazendo esse vídeo sem um roteiro, então eu não sei muito o que fazer. Eu preparei uma aulinha pra gente, então eu vou seguir aqui a aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 인사하기 e 자기소개하기. O que seria 인사하기? 인사 é cumprimentar e 하기 é a forma de transformar a palavra, o verbo no caso, né, cumprimentar em um substantivo. Mas não se preocupa com isso que mais pra frente a gente vai ver em outras aulas como a gente vai fazer isso, porque é um pouquinho mais avançado. E o que seria então 자기소개하기? 자기소개하다 é o ato de se apresentar. 하기 novamente, que é o do 하다, tá? E aqui é 하다 também. Então, vamos começar falando sobre parte de gramática. O que é importante saber da língua coreana? O coreano, assim como outras línguas asiáticas, segue essa forma de falar. No caso, a gente fala primeiro o sujeito com o objeto e depois, no final, o verbo. Ou o sujeito e o adjetivo. Vamos para o exemplo. Em português, a gente fala eu, esse é o sujeito, vou, esse aqui é o verbo, ao shopping. Shopping, nesse caso, é o objeto, porque ele está sofrendo uma ação do verbo. Então, esse aqui é o objeto e eu sou o sujeito. Em coreano, a gente vai falar diferente. A gente vai falar eu, ao shopping, vou. Então, a gente vai ficar com o sujeito, mais o objeto, mais o verbo. Eu, ao shopping, vou. Todas as frases no coreano terminam com uma desses três. Ou vai terminar com um verbo, ou vai terminar com um adjetivo, ou vai terminar com ida. Ida não é verbo nem adjetivo, mas ele se comporta como um verbo e também como um adjetivo. É um pouquinho complicado, tá? Mas vocês já vão entender o que eu tô falando, tá? Mas para poder entender o ida, a gente precisa primeiro saber que o coreano também tem partículas. As partículas, então, servem para indicar que uma coisa é sujeito ou objeto. Então, para indicar que alguma coisa é um sujeito, a gente utiliza o 은 ou o 는. Já vou explicar a diferença de um para o outro. Ou, para o objeto, a gente coloca o 을 e o 를, um dos dois. Aqui a gente tem um exemplo em português. Eu, 는, coreano, falo. Essa já é a forma como o coreano se comporta, né? Eu, sujeito, coreano, objeto, falo, verbo. O meu namorado é o sujeito, bonito é um adjetivo e o é o verbo ser, né? Mas aqui nesse caso a gente pode deixar só o bonito. A gente utiliza quando se tem 받침, no caso a consoante, e 는 quando se tem vogal, no bloco de sílaba anterior. Aqui, mesmo caso. Por exemplo, vamos colocar arroz ou comida, né? Arroz é 밥. 밥은. Se fosse o sujeito, 밥을. Se fosse ele o objeto. Agora, 저 é eu. 저는 e 저를. Agora, a gente vai ver sobre o ita. Isso mesmo, ita, tá? Como os adjetivos aqui, eu escrevi que o ida ele não pode atuar em cima de objetos, que é o que eu falei anteriormente, tá? Só os verbos possuem esse comportamento. Ou seja, o ida é usado para indicar que um substantivo é um substantivo. Gabi, como assim? Olha, normalmente a gente vai utilizar o substantivo com 는, substantivo ida, tá? Um exemplo aqui embaixo. eu,는. Isso quer dizer que eu,는, eu como sujeito, mulher ida. O que isso quer dizer em português? Eu sou uma mulher.
Agora vamos ver em coreano como que a gente vai falar sem, no caso, com as partículas, mas com as palavras em coreano. A gente tem duas formas de falar eu, informal e a forma formal. Na ou 저. E como é mulher em coreano? 여자. Como a gente vai fazer isso em coreano? Vamos fazer os dois pra gente ver? 나는 여자이다. ou 저는 여자이다. Essa forma é a forma que não está conjugada, ou seja, não está com os honoríficos. Vou ensinar vocês também nessa aula a conjugar da forma mais fácil, assim, né? Que a gente está sendo polido, a gente está falando de uma forma polida, a gente não vai ser grosso, uma forma mais básica da gente falar, tá? Hoje, agora, então, a gente vai aprender a parte mais importante da gramática, que é o 이에요 e 예요, tá? Que é o nome do canal, então vocês já vão entender por que o nome é Gabi 예요. A gente tem 나는 여자예요, que foi o que a gente fez antes. Presta atenção que quando a gente vai conjugar o 이다, existem duas formas, né? Que nem a gente viu ali. 예요 e 이에요 vem de 이다. Qual é a diferença? Assim como as partículas, também depende se o que vem antes é um batim ou se o que vem antes é uma vogal. O batim é a consoante, tá? Ou seja, aqui foi a frase que a gente montou antes, né? 나는 eu, 여자이다. Conjugado ficaria 예요. Lembra que eu falei também no outro vídeo que esse aqui é como se fosse esse mais esse. Como se fosse o som do I mais E. Então, ele fica ye, tá? É isso que acontece quando a gente está conjugando alguma coisa com vogal. A gente só junta para não ficar a vogal tipo 여자 이예요. A gente fala 여자예요. Tudo junto, para não ficar essa parte travada. Aqui também coloquei um exemplo com 저는 가비예요. O que isso quer dizer? Eu sou a Gabi, tá? Que é o que eu falo no início dos vídeos. Mais embaixo a gente tem uma coisa muito importante, que é o 나는 e o 저는, ok. 브라질 사람이에요. Aqui para mostrar para vocês agora a questão do batim, tá? Aí a gente vai falar aquela parte ali sem estar junto, né? Essa parte aqui. A gente vai falar 이에요. Pra gente poder juntar tudo e o som ficar 사람이에요. Como se o miam juntasse com o i. Então, a gente falaria como mi. 사람이에요. Sem parar. Então, como que a gente fala nacionalidade? País primeiro e pessoa. Isso aqui é literalmente pessoa. E o ida aqui funciona como o verbo to be. Ele é o ser, tá? Então, eu sou uma pessoa do Brasil. Ou seja, eu sou... Aqui é Brasil. Eu sou BR. Eu sou brasileira. Tá? Mais embaixo, aqui de novo eu fiz com o 저는, para vocês verem. 저는 일본 사람이에요. O que seria 일본? Seria o Japão. Então, eu sou japonesa, eu sou do Japão, eu sou uma pessoa do Japão. Até aqui foi a nossa aula de hoje. A gente já aprendeu sobre o verbo to be coreano, tá? Aqui é como se fosse o to be. Por isso que ele é um pouco mais difícil, tá? E também a gente aprendeu conjugações e partículas. Mais para baixo agora, vamos aprender um pouquinho de vocabulário. Uma coisa que vocês devem ouvir bastante em dorama, devem saber falar, é o 안녕하세요. 안녕하세요 é o nosso oi. É o nosso cumprimento, tá? Normalmente,
curiosidades agora, tá? Normalmente, quando a gente tá falando coreano, e termina com uma pergunta, o tom de voz sobe. E quando é uma resposta, o tom de voz no final vai descer, tá? Isso acontece, por exemplo, se a gente for perguntar, que nem aqui. Vamos perguntar. Gabi 씨. Gabi é Gabi? Sou eu, tá? Como se vocês estivessem perguntando para mim. Gabi 씨 é uma forma de se tratar respeitosamente a outras pessoas, então é como se fosse uma partícula de tratamento, tá? De uma forma respeitosa, é como se eu estivesse falando senhora Gabi, senhorita, enfim. Gabi 씨, 어느 나라 사람이에요? 어느 é de onde? Tipo, da onde? Nara é país. 사람, pessoa. Pessoa. 이에요 é o ida. Então, vamos traduzir isso. 가비 씨, Gabi, 어느 나라 사람이에요? Da onde que você é? O tom de voz vai subir, tá? Na resposta, o tom de voz vai descer. Então, 저는 브라질 사람이에요. Repetindo tudo em coreano. 가비 씨, 어느 나라 사람이에요? 저는 브라질 사람이에요. O tom de voz vai descer. Outras palavras para a gente aprender que são boas, né, da gente saber, que também vocês já devem saber, mas eu vou falar algumas curiosidades também sobre. Aqui a gente tem duas formas de se agradecer, através do 감사하다 e do 고맙다, que não estão conjugados, tá? Então vamos conjugar. A gente pode conjugar como o 감사하다 pode ser 감사합니다. 감사해요. 감사해. Já o 고맙다, eu vou colocar um asterisco aqui para vocês verem, pode ser 고맙습니다. 고마워요. 고마워. Ou se não, o 고맙다. Go맙다 não é uma coisa muito comum da gente falar em coreano se vocês não quiserem arranjar uma briga, tá? O 고맙다, em qual situação a gente fala? Go맙다 a gente vai falar na situação onde, por exemplo, alguém vai vir pra você e vai falar, nossa, como tu engordou. Aí tu fala, ó, 고맙다. Tipo, eu não perguntei e não é bem-vindo isso. É um sentido mais ou menos esse. Se alguém vem te chamar, falar que tu engordou, que tu tá com uns quilinhos a mais, ou que tu tá um pouco mais feia, tu vai falar, ó, 고맙다. Tipo, aquele tom meio que debochado, tá? Já o 감사해 é algo que a gente usa com os nossos amigos, com pessoas próximas, tá? 감사해요 é algo que pode se usar com pessoas normais, né? Normalmente, quando a gente tá aprendendo coreano, a gente sempre vai aprender primeiro a conjugação mais fácil, que é polida, mas não totalmente muito formal, tá? Que é, por exemplo, 감사합니다. 감사합니다 e 고맙습니다 são formas mais formais de se falar obrigado, ou seja, vai falar com pessoas mais velhas, mas a forma realmente muito, muito polida, dependendo do verbo, ele vai mudar de conjugação. Vai mudar totalmente o verbo ou totalmente o substantivo. São coisas que a gente vai ver mais pra frente também. Algo que também muitas vezes a gente aprende em coreano é 잘 지내다 ou 잘 지내요, tá? Conjugado 잘 지내요. Que seria, no caso, você tá bem? Como que você tá? Mas assim, em coreano não é tão comum a gente usar o 잘 지내다, 잘 지내요. O que é mais comum? Perguntar se a pessoa comeu. 밥 먹었어? Tipo, tu já comeu hoje?
Como é que a gente vai escrever isso? 밥 먹었어? Olha. Isso aqui, claro, somente entre amigos. Pelo amor de Deus, não vai perguntar pro teu chefe se 밥 먹었어요. 밥은 아직 먹었어요. Isso aqui tu nunca vai perguntar pro teu chefe, é sempre para amigos, pessoas próximas, tá? Mas é mais comum do que 잘 지내요. Percebe também que eu comi a partícula na hora de falar e isso é completamente normal, tipo no dia a dia. Na hora de escrever e tal, é ok de escrever a partícula, mas às vezes falando a gente acaba comendo a partícula. Então pode acontecer disso também. Mas o certo seria 밥을 먹었어. Porque na Coreia é muito comum perguntar sobre a comida mesmo, se a pessoa já comeu, se a pessoa falar que ela não comeu, a pessoa vai ficar preocupada que ela tem que comer, enfim. E por último, o que vamos aprender hoje de vocabulário é 이, 그, 저. 이 é isto, 그, isso, 저, aquilo. Algo que tá longe. Então, isto que tá perto de mim, a caneta que tá na minha mão, que vocês não conseguem ver, é i. O tablet, que é onde eu tô escrevendo isso, é 그. E 저 são vocês, que vocês estão longe de mim. Então, essas são as palavras para falar isto, isso e aquilo. Isso aqui é muito importante pra gente falar, por exemplo, 이 사람, tipo, essa pessoa que tá perto de mim, 그 사람, aquela pessoa que tá um pouquinho mais longe, e 저 사람, tipo, aquela pessoa que tá bem mais longe, tá? Então, 그것, 이것, 그것, 저것 são, por exemplo, lugares. Como é que se fala, como é que se escreve lugares? 것. Então é isso da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado tão confuso. É a primeira aula mesmo que eu tô fazendo. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, escreve aqui embaixo como eu posso melhorar nas minhas aulas. E até a próxima!